Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma entrevista da série de bate-papos que o Centro Acadêmico Hugo Simas promove nesse mês de fevereiro com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. Ao meu lado está o deputado federal Luciano Dutti, ex-prefeito da capital. Bom dia, deputado. Bom dia, Cassiano, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Queria até inicialmente parabenizar o Centro Acadêmico Hugo Simas por essa iniciativa de poder estar trazendo os pré-candidatos para que possam manifestar suas opiniões. Então, inicialmente, já parabéns a todos aí que compõem o Centro Acadêmico. Obrigado, deputado. Para a gente explicar só para quem está em casa como é que vai funcionar, no primeiro bloco a gente vai ter 5 minutos de questões relativas à biografia e à trajetória política do deputado. Em seguida, nós temos um bloco de 10 minutos com temas que são de interesse geral de todos e que foi dada a oportunidade, inclusive, do próprio deputado escolher. E, por fim, nós temos 10 minutos de perguntas que foram indicadas pelos estudantes a partir de enquete nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos começar o primeiro bloco, deputado. E eu vou começar com uma pergunta que está muito ligada realmente à sua posição hoje, né? Nós sabemos que o senhor foi prefeito de Curitiba, é uma posição um tanto peculiar, a maioria dos seus adversários ainda não teve essa oportunidade, mas tem um deles que teve também essa oportunidade, que é o Rafael Greca, né? Tanto o senhor como ele têm feito fortes críticas à gestão do prefeito Gustavo Frutti e também tem defendido o legado deixado durante as suas administrações. Mesmo o Greca, ele parece ter se aproximado um pouco de alguns segmentos que hoje apoiam o governador Beto Richa. Eu queria saber qual que é a diferença que o senhor tem entre o Rafael Greca de propostas de soluções para essa Curitiba de 2017 em diante. Bom, eu acho que, primeiro, cada um está fazendo a sua pré-campanha, cada um tem as suas ideias, cada um tem o seu jeito de administrar a cidade. Eu sou uma pessoa que venho da área da saúde, né? Sou funcionário da prefeitura há quase 30 anos e, durante esse período, ocupei vários cargos dentro da administração pública municipal, chegando a secretário municipal da saúde e, posteriormente, a deputado estadual, a prefeito, a vice-prefeito e a prefeito. E tem um forte vínculo dentro da administração com o pessoal de carreira, com os funcionários públicos de carreira e procurei durante o meu mandato sempre trabalhar bastante as questões sociais. Apesar de ter sido um prefeito que fez muita obra em Curitiba em pouco tempo, mas eu cuidei bastante da área social, principalmente da periferia da cidade de Curitiba, das áreas mais críticas, dos locais mais difíceis, né? A gente procurou mudar a vida das pessoas nesses locais. Então, acho que eu procuro ter esse foco, um foco de infraestrutura, mas um foco especial na área social. Deputado, há vários pré-candidatos, né, já expondo suas ideias publicamente, e todos eles criticam muito a administração do prefeito Gustavo Frutti, de modo geral, salientando aspectos em que a prefeitura foi omissa nos últimos anos. Entretanto, nenhum desses pré-candidatos até agora conseguiu despontar nas últimas pesquisas. Mesmo o senhor ainda tem um desempenho módico, digamos assim. E o senhor tem essa experiência de já ter sido prefeito. O senhor acha que o curitibano hoje sente saudade da sua administração? Olha, você tem que perguntar para os curitibanos, né? A gente vai perguntar daqui a alguns meses, aí o pessoal vai poder estar se manifestando através do voto no processo eleitoral. Mas eu tenho muita segurança da administração que eu fiz, porque em pouco tempo nós fizemos um hospital, que é o Hospital do Idoso, que é um hospital de referência. Sempre investi muito na área da saúde. Fui o prefeito, vocês podem pesquisar, que mais vagas abriu em creche na história da cidade de Curitiba, né? Somente nos 2 anos e pouco que eu fui prefeito, foram mais de 6.800 vagas abertas, e nos 4 anos foram 10 mil vagas abertas em creche na cidade de Curitiba. A área da saúde com programas importantes, como a Mãe Curitibana e tantos outros de atendimento ao idoso, do hipertenso, do diabético. Curitiba sempre ficou em primeiro lugar nos indicadores da educação a nível nacional, nos indicadores da FIPE
e da Fierge, também sempre ficamos em primeiro lugar. Então, assim, é uma administração que foi consistente e uma administração com muita obra. Obras, lógico, que eu não concluí, porque acabou meu mandato, eu não tenho como continuar uma coisa quando você deixa de ser prefeito. Mas eu deixei um grande legado de continuação de grandes obras estruturais que nunca aconteceram tantas ao mesmo tempo e atualmente não acontece nenhuma. Se você pegar a atual do Túlio, Fridolin Wolff, Carlos de Carvalho, Augusto Stresser, Júlia da Costa, vai lá para o eixo de integração lá do Tatuquara, que junta, que vai até a João Bétega. Então são muitas e muitas obras de infraestrutura, sem falar, depois acho que é um tema, inclusive, que é o transporte coletivo, que foram 1.200 ônibus novos colocados em circulação em 2 anos. Quer dizer, então foi uma administração, acho que muito consistente, de grandes realizações, e muitas delas ao mesmo tempo que causou, inclusive, um grande transtorno à época para a população, porque tinha obra aqui, tinha obra no Batel, tinha obra na Casa de Carvalho, tinha obra na Augusto Stresser. Quer dizer, as pessoas se incomodavam com tanta obra acontecendo na cidade, mas eu acredito que foi uma gestão que investiu bastante, trabalhou bastante e realizou bastante. O senhor acha que, bom, o senhor na última eleição, né, o senhor era o prefeito, mas não conseguiu ser eleito. Já no primeiro turno, o senhor acabou ficando fora do restante da disputa. O senhor acha que falta reconhecimento por parte da população desse trabalho que o senhor considera? Talvez a gente não tenha divulgado adequadamente o trabalho realizado, não tenha explicado também adequadamente. Né? A campanha eleitoral, ela foi uma campanha eleitoral atípica, porque até o dia anterior das eleições eu estava com 7 pontos na frente na pesquisa do Ibope, da Datafolha. A boca de urna do Ibope deu 5 pontos na frente, na boca de urna, né? E infelizmente a gente perdeu por 0,4%, não foi uma diferença enorme. Então foram coisas que aconteceram, que a gente não consegue ainda reflete, mas são coisas que aconteceram na reta final de campanha, né, onde a gente foi muito atacado, né, e que inviabilizaram a ida para o segundo turno. O senhor falou até sobre divulgação, eu queria tocar num ponto até, porque o senhor tem a oportunidade de explicar. Nos últimos anos surgiram algumas denúncias até na justiça sobre propaganda irregular do senhor naquele período da prefeitura, né? Inclusive, acho que houve uma condenação de algo em torno de 80 mil no ano passado e tal. O que o senhor tem a dizer sobre essas denúncias e condenações? Olha, essas denúncias são denúncias que acontecem dentro de um processo da administração pública, né, que foi para o Tribunal de Justiça, foi julgado, nós ganhamos uma vez, perdemos a primeira, ganhamos a segunda, perdemos depois, sempre por 2-1, né, e agora está em processo de recurso. Quer dizer, é um processo que vai ainda continuar correndo. Eu tenho segurança que a nossa comunicação social fez aquele procedimento correto, né, mas agora cabe à Justiça e nas outras instâncias estar definindo o procedimento. Bom, passando para o segundo bloco, deputado, agora a gente vai tratar um pouquinho de saúde. Né? Uma pesquisa recente, feita em dezembro de 2014, foi divulgada em janeiro do ano passado, trata da principal queixa da população curitibana em relação à administração do prefeito Gustavo Fruit. E 38% das pessoas, que é o percentual mais expressivo, em primeiro lugar das reclamações, é justamente a questão da saúde. Né? 38% dos curitibanos acreditam que o prefeito mais descumpre promessas em relação à área de saúde. O senhor já foi secretário municipal de saúde, é médico, tem uma família de médicos, seus 2 filhos são médicos, tenho certeza que o senhor conhece muito bem essa área. O que o senhor vê hoje em Curitiba, na administração de Curitiba, que talvez esteja deixando a desejar nessa área que é tão importante para as pessoas, especialmente de baixa renda? Olha, a saúde sempre foi a maior preocupação dos curitibanos, é a maior preocupação dos paranaenses, é a maior preocupação dos brasileiros. Qualquer pesquisa que você faça, você vai encontrar a saúde em primeiro lugar. Agora, o que mais me chama a atenção é que nós investimos na área da saúde, não na gestão quando eu fui prefeito. A saúde de Curitiba tem uma história que passa a minha gestão, passa a gestão do Beto, passa a do Cássio, passa a do Rafael. É uma gestão que vem há mais de 20 anos, desde quando foi criada a Secretaria Municipal da Saúde, em 1985, e o Nizam foi o primeiro secretário, foi no governo do Requião. Ela vem mantendo uma lógica e uma estrutura de funcionamento. Todos os secretários de saúde de Curitiba sempre foram funcionários de carreira da prefeitura. Sempre, o sistema de saúde de Curitiba sempre foi sendo construído dentro de uma lógica de regionalização e hierarquização, de uma lógica da montagem dos programas, enfim.
E isso, de repente, quebraram nessa espinha dorsal da saúde, mudando a lógica do sistema de saúde de Curitiba. Isso aconteceu agora nessa atual gestão. Veio pessoas que vieram do governo federal, implantar a política do PT de fazer saúde, desmontar, quando Curitiba era a referência para o Brasil inteiro e para as outras cidades na área da saúde, agora Curitiba passa a copiar programas do governo federal. Antes, o governo federal copiava os programas de Curitiba. E essa lógica mudou pela vinda de técnicos de outras regiões. Vieram técnicos para ocupar cargos de diretoria de Santa Catarina, de Campinas, de Brasília. Enfim, a lógica que era constituída por pessoas de carreira da prefeitura, independente de ser de oposição ou situação, isso mudou de repente. E isso fizeram o quê? Pegaram o Ouvidor Pardinho, a unidade de saúde do Ouvidor Pardinho, que era uma unidade de saúde de referência no atendimento ao idoso e que serviu, aliás, de referência tanto para o atendimento domiciliar de idoso, como também serviu de referência para a construção do hospital do idoso. Então isso serviu de modelo. E, de repente, agora o Ouvidor Pardinho virou um postão de saúde. Como, da mesma forma, o Mãe Curitibana. A Mãe Curitibana foi copiado pelo Serra, que fez o Mãe Paulistana, pelo Eduardo Campos, que fez o Mãe Coruja, e assim por diante, em vários locais, o programa Mãe Curitibana foi copiado e serviu de referência, inclusive, ao governo federal com o Rede Cegonha. E nós fizemos uma unidade de saúde ali na Jaime Reis, de referência para colocar o Mãe Curitibana em destaque e para que toda gestante com o seu filho ou ela grávida pudesse estar indo lá e tendo um ambiente de acolhimento especial para aquela gestante ou para aquela criança. O que fizeram ali na Jaime Reis? Virou um postão de saúde. Ali mistura gestante, mistura criança, mistura idoso, mistura morador de rua, mistura tudo em um local só. Então você quebra uma referência, porque quando vai lá, alguém chega lá quando chegava numa em Curitibana, vinha alguém da classe média que nem usava muito o SUS, mas aí ia lá fazer a vacina, ou tinha uma complicação que é só o SUS que atendia, porque que ele precisa assim, nossa, como o atendimento do SUS é diferenciado, olha, nem no particular não tem isso. Então isso servia de referência para as pessoas. Os programas de hipertensos, nós tínhamos mais de 110 mil hipertensos cadastrados em um programa, o programa acabou. Diabéticos, mais de 40 mil cadastrados em um programa, acabou. O saúde mental, mais de 50 mil. Hoje virou um programão, tal da saúde integral. Nós também somos a favor da saúde integral, cuidado integral da pessoa, mas você separar os programas, às vezes é positivo, porque eu sei que tem 110 mil hipertensos, sei quais os remédios que eles tomam e sei o que eu preciso comprar, e não falta remédio no posto de saúde. Como agora, aliás, falta luva, falta papel higiênico, falta água, falta médico. Faltava médico na nossa época, a gente sempre estava fazendo concurso, tentando repor. Mas agora eles mudaram de tal forma que tiveram até que fechar a UPA do Fazendinha. Você vai pegar as equipes das UPAs, que eles mudaram o nome, que nem, por exemplo, essas unidades que hoje se chamam de UPA, os nossos 24 horas, foram referência no Brasil. Esses foram os precursores da UPA. Daí você chega e muda e coloca um nome do PT em uma unidade que foi criada, concebida pela cidade de Curitiba. Então, essas coisas que eu acho que acabaram acontecendo e que deterioraram em muito o atendimento à saúde em Curitiba. Deputado, até o senhor comentou de alguns problemas da sua gestão nessa área de saúde agora. Eu até ia falar sobre isso, porque embora 38% das pessoas hoje se queixem da gestão do prefeito Gustavo Frutti em relação à saúde, na sua época, em julho de 2012, apenas 3 meses antes daquela eleição, é um número quase idêntico, 37% das pessoas viam a saúde como prioridade. O senhor acredita que, na eventualidade do senhor se tornar prefeito novamente, o senhor vai conseguir dar uma cara nova para essa área que é tão importante? Com certeza. Vou dar uma cara nova, vou remodelar o sistema, como eu já fiz e tenho experiência nisso. Só você ver hoje, Curitiba corre risco de dengue, de zika. Por quê? Porque desestruturaram as equipes que cuidavam da dengue em Curitiba. Nós sempre trabalhamos com 300 a 400 pessoas na rua, acompanhando os locais de foco, os locais onde eram os locais de risco na cidade. Diminuíram para 100 pessoas as equipes da dengue, em um momento crítico.
tem uma diminuição de equipe, porque não adianta só fazer mutirão lá, final de semana, está todo mundo preocupado, vamos fazer um mutirão. Não, mas o trabalho do dia a dia dos locais, do acompanhamento dos locais de foco, então essa preocupação eu tenho. Tanto é que eu tenho, que agora apresentei um projeto de lei na Câmara Federal, né, para que o governo federal disponibilize a vacina da dengue nos locais onde nós temos epidemia, no Brasil inteiro. Porque a vacina, hoje já existe a vacina da dengue. Já existe, já está aprovada pela Anvisa. Já está aprovada lá no México, está aprovada aqui no Brasil. Então, falta determinação do governo federal em adquirir a vacina e começar a aplicar essa vacina em locais de risco. Aqui no Paraná são 15 cidades em risco epidemiológico que precisaria emergencialmente já começar a vacinar a sua população. Então, essa preocupação eu sempre tenho tido. Acho que eu fiz uma grande revolução na saúde em Curitiba quando fui secretário, com os vários programas que nós criamos, sem falsa modéstia, e tenho certeza que, voltando a ser prefeito, nós vamos colocar a saúde e a educação como prioridades na nossa cidade. Mas o senhor acredita que há recursos suficientes para isso? Porque hoje é algo quase geral dos governantes colocarem essa falta de recursos, mesmo diante da crise econômica, como um empecilho a ações mais afirmativas em várias áreas, e a saúde não é exceção. Colocar a culpa na crise é muito fácil para quem fica acomodado, sentado na cadeira, sem ir atrás de recurso. Porque quando você tem projeto, você vai atrás de recurso e você consegue o recurso. Vou dar um exemplo, o Hospital do Idoso. O Hospital do Idoso era para o Requião ter viabilizado, quando governador, os recursos para a Prefeitura de Curitiba fazer o Hospital do Idoso. Como o Beto Richa apoiou os Mar Dias naquela eleição, e o Requião ganhou por 10 mil votos, o Requião já na sequência já pegou e cortou os recursos. O que eu fiz? Eu era vice-prefeito e secretário da Saúde. Peguei o projeto do hospital, coloquei debaixo do braço, fui no governo federal e consegui levantar os 10 milhões e fiz o Hospital do Idoso. Então, acho assim, você tendo o programa, tendo o projeto, tendo disposição, indo atrás, você consegue. Consegue em organismos nacionais, internacionais, você consegue recursos para a cidade. Nós conseguimos recursos da agência francesa, do BID, de várias fontes. Tivemos ideias como a do CEPAC para trazer dinheiro para a infraestrutura, então eu não vejo como a questão do recurso financeiro sendo um empecilho para você avançar na saúde, que é uma prioridade de toda a população. Eu até ia questionar isso do senhor, porque o senhor já se posicionou, inclusive, em alguns pontos bastante contrário ao governo federal hoje. O senhor, inclusive, já disse abertamente que é a favor do impeachment da presidente Dilma. E, por outro lado, o governo estadual, de quem o senhor tem um relacionamento melhor, está na pindaíba, podemos dizer assim. O senhor acha que não haveria entraves políticos a essa liberação de recursos, eventualmente? Então, você pega assim, eu sou de oposição ao governo federal, isso mesmo. Só que eu tenho conseguido tirar recursos do governo federal e levar para municípios que me apoiam, que são da minha base eleitoral. Tenho feito. Agora há pouco, eu liberei recursos para o Hospital João de Freitas, lá para Arapongas. Liberei recursos para Siqueira Campos. Eu tenho buscado liberar recursos, porque eu tenho uma equipe técnica boa, que vai atrás todo dia, que leva a documentação correta. Como é que você vai justificar que não vai liberar o recurso se está toda a documentação correta? É perseguição política? O governo federal sabe disso também. Então, a gente tem conseguido liberar recursos, sim. E o governo do Estado, ele também tem melhorado a sua situação financeira, de acordo por conta do ajuste fiscal e tudo mais. Tenho certeza que em 2 anos vai ser um grande parceiro da administração municipal e vai conseguir viabilizar recursos. Como quando eu deixei a prefeitura, os 5 postos de saúde que estão sendo construídos em Curitiba, acho que 2 já foram entregues, foram recursos que eu consegui, que nós fizemos o projeto, que nós licitamos, que nós iniciamos as obras, estão sendo concluídos nessa gestão, mas nós que fomos atrás. Como nós fomos atrás do Hospital de Idosos, fomos atrás dessas unidades, e tem coisas novas para serem feitas que tenho certeza. Como o Estado precisa investir, por exemplo, 12% em saúde, se você levar um projeto bom para o Estado, ele tem que investir, nós vamos conseguir tirar o dinheiro do governo do Estado e implantar programas positivos aqui para a cidade de Curitiba. Deputado, passando para o último bloco da nossa entrevista, a gente vai falar um pouquinho sobre transporte público.
os outros pré-candidatos que já passaram por aqui, todos eles criticaram muito o transporte público e, em especial, a questão dos ônibus em Curitiba. Não é segredo para ninguém, o sistema hoje funciona muito com base na licitação que ocorreu em 2010, e muitos têm falado, inclusive, no rompimento dos contratos que foram assinados em 2010 na sua gestão. O senhor tem dito que a licitação foi transparente e que no momento anterior à licitação ninguém apontou nenhum vício, né? Entretanto, a gente tem visto uma realidade bastante difícil, né, do transporte público. Em seguida, vários aumentos de tarifa, várias greves desde então. Como que o senhor avalia aquela licitação? Se fosse hoje, o senhor faria da maneira como foi feita ou o senhor acha que poderia ser de uma maneira diferente? Acho que a licitação que foi feita, ela foi uma licitação que foi feita de forma correta, é uma licitação que foi feita por demanda do próprio Ministério Público, de todas, porque existia até anterior à licitação uma fragilidade muito grande em relação aos contratos com as empresas de ônibus, e foi feita uma licitação pública, com audiência pública, publicação de edital, né? Ninguém se manifestou, qualquer um que pudesse ser contra aquele procedimento de licitatório poderia ter se manifestado. O processo licitatório, o edital foi encaminhado para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, também ninguém se manifestou naquele momento. Então eu entendo que a licitação foi feita de forma transparente, de forma muito clara, e uma licitação que permitiu que Curitiba regularizasse tanto o seu passivo em relação à área de transporte, as demandas que existiam contra a prefeitura, que eram grandes, né, como também poder regularizar todo o procedimento. O que diz no fundo todo esse processo licitatório? Que anualmente, no mês de fevereiro, o transporte vai ser corrigido, a tarifa vai ser corrigida de acordo com os índices da inflação, INPCC, se eu não me engano, alguma coisa, INPC, tá? Então, é isso que diz o edital de licitação. Então, e como qualquer outro procedimento que eu entendo, que você faça, ou qualquer contrato, ele sempre vai ter reajuste no prazo que vence aquele contrato anual. Então, eu vejo que e permitiu que a gente pudesse, em 2 anos, renovar a frota em 1.200 ônibus, ter colocado o ligeirão em funcionamento, ter feito o desalinhamento das canaletas do Boqueirão até aqui a Carlos Gomes, ter avançado bastante no processo, ter trazido o ônibus híbrido elétrico para a cidade de Curitiba. Então nós tivemos vários avanços no transporte que infelizmente não foi dado continuidade. Mantivemos a tarifa domingueira a R$1 durante todo o período, desde quando foi implantada até deixar a prefeitura, a tarifa domingueira ficou a R$1. Agora está R$2,50. Em 3 anos saiu de 1, foi para R$2,50. Nós mantivemos sempre ela com R$1. Na nossa época nunca houve greve de motorista de ônibus, de cobrador, por não receber salário. Sempre houve greve por aumento de salário, mas não por não receber salário. Como da mesma forma, funcionário da URBS nunca fez greve por não receber salário. E nessa gestão ela caprichou mesmo. Funcionário fez greve por não receber salário, tanto no transporte coletivo, como também com os funcionários da URBS. E fez uma coisa mais grave de todas, na minha opinião, que foi a desintegração do transporte coletivo de Curitiba. Tá? Foi a coisa mais grave que aconteceu ao longo da história da nossa cidade. Desintegrar um sistema que era referência e modelo para o Brasil e para o mundo, né, por uma birrinha, uma briguinha, né, pegou e fez a desintegração. E hoje, para você recuperar essa integração, não é tão fácil assim. E fez a desintegração prometendo para a população: vou desintegrar, mas a tarifa não vai aumentar ou vai talvez até baixar. O que aconteceu? Não baixou, não ficou onde estava e, pelo contrário, aumentou a tarifa, para ver o erro grave administrativo que foi cometido pela prefeitura com a desintegração metropolitana. Bom, o senhor já explicou bem ali sobre a licitação, formalmente não há nenhum vício, pelo que o senhor disse. Mas a gente sabe que os resultados hoje da licitação, claro que o poder público
tem dificuldade de controlar a posteriori isso, mas o próprio Tribunal de Contas do Estado apontou dezenas de irregularidades que geraram um resultado da licitação que, segundo o próprio Tribunal de Contas, tem fortes indícios de cartelização, uma vez que cerca de 70% dos consórcios de ônibus hoje são controlados por uma só família, que é a família Gulim. Continua a situação da falta de transparência na bilhetagem eletrônica, e o próprio Tribunal de Contas apurou que, afastado dessas irregularidades, poderia haver uma redução de até 25% na tarifa técnica. O senhor não acha assim que, com tantos indícios de irregularidade, com tanta fumaça, será que não há fogo nessa questão? Mas acho que a obrigação da prefeitura, da administração pública, pegar esses dados e checar. Eu não estou lá dentro, esse relatório não chegou para mim. Quando eu era prefeito, não chegou nenhum tipo de relatório como esse. Agora, se o prefeito está lá, está vendo que o relatório tem problema na bilhetagem, veja o que é o problema. Resolva o problema. Ou a bilhetagem está errada, faça outra bilhetagem. Contrate outro sistema. Não sou eu que estou fora da prefeitura que eu vou lá poder fazer isso. Agora, com certeza, com uma demanda como essa, estaria checando como eu fiz com a Consilux. Quando veio a demanda da época da Consilux, que um diretor falou que ele podia mexer nas imagens, tal, que nós fizemos? Nós rompemos com a Consilux e nós fizemos a encampação dos radares. E fizemos uma licitação para que a prefeitura comprasse os radares novos. O que o prefeito fez? Cancelou a licitação nossa e manteve o contrato com a Consilux até hoje, já vencido há muito tempo. Então, essa situação é exatamente igual. Eu acho que tem um problema, tem que ir lá enfrentar o problema. Então, na eventualidade do senhor se tornar prefeito a partir do ano que vem, o senhor pretende rever essas questões? Não tenho nenhuma dificuldade de pegar o resultado do Tribunal de Contas e checar se aquilo tem fundamento ou não tem fundamento. Acho que cabe para qualquer prefeito que for assumir fazer isso, como cabe ao atual prefeito ter feito isso já. E assim, o senhor também já se manifestou publicamente em relação ao metrô. O senhor disse que hoje é uma irresponsabilidade tentar construir o metrô em Curitiba diante da falta de recursos hoje generalizada do poder público. O senhor pretende, então, imagino, manter o sistema do ônibus como o carro-chefe para o transporte de massa hoje. Quais são as melhorias que o senhor prevê aí para os próximos anos aqui em Curitiba? Olha, te falar assim, primeiro o metrô foi perdido por incompetência. Tá? Vamos falar bem claro isso. Foi perdido por incompetência. Porque quando nós estávamos na prefeitura, no último ano, o edital já estava pronto, as audiências públicas já haviam sido feitas e faltavam 2 documentos do governo federal para que a gente pudesse legalmente licitar o metrô. Como o atual prefeito era apoiado pelo PT e a chefe da Casa Civil, ela não tinha interesse que a gente colocasse o metrô em andamento, a licitação, porque isso favoreceria muito o meu processo de reeleição, acabaram segurando esses 2 documentos. E a licitação acabou não saindo na minha gestão. Já na sequência, os documentos saíram. O que o prefeito devia ter feito? Ter pego o nosso edital de licitação, que a Dilma veio aqui, a Miriam Belchior veio aqui, o governo federal vinha acompanhando todo esse edital de licitação e colocar ele na rua. Começaram a discutir, primeiro começaram a ficar 1 ano discutindo o percurso, se seria aquele mesmo, que vinha da SIC, vinha até a Carlos Gomes, ia até o Cabral e depois até o Santa Cândida. Ficou nessa discussão um tempão. Quando chegaram à conclusão que a única possibilidade de metrô é naquele eixo que nós já tínhamos feito, tá? Resolveram ficar com aquilo ali, mas pegaram uma empreiteira, para que fizesse um orçamento novo e revisse o projeto. Daí o projeto saiu de 2.250 e foi para 4 bi alguma coisa, porque foram mudar o método construtivo. De NATM, que é uma forma de fazer o túnel, para uma outra forma de fazer o túnel, que é a forma Shield, que é a mais cara. Só que para nós não interessava qual a forma que ia ser feita. Por quê? Porque o processo nosso era uma PPP com 4 anos de construção e 31 de operação. Quer dizer, quanto mais rápido ele fizessem o metrô, mais rápido iam começar a faturar com o sistema. A empresa que assumisse a obra e a gestão do transporte. E assumir as 2 coisas. Então, daí ficou nessa história, agora de 4,5 bi, agora com o aumento do dólar já foi para mais de 6 bi, eu acho, o metrô. Por isso que eu digo, hoje é uma irresponsabilidade falar em metrô sem ter o dinheiro. O governo federal não tem dinheiro para nada,
né? Não vai passar dinheiro nenhum para o município. Então, querer começar o metrô agora, licitar o metrô só para fazer uma ondinha, tá? Isso é querer enganar a população, porque vão fazer uma ondinha para ir até o processo eleitoral e depois não vão concretizar o processo licitatório. Então, todo mundo tem que ficar de olho nessa história. Então, agora, eu sou assim, eu, por princípio, sou a favor do metrô. Tá? Não sou a favor do metrô, nesse momento, com esse dinheiro que está aí. Tá? Segunda coisa, mas mesmo com o metrô, o sistema carro-chefe é o de ônibus. Porque o metrô não ia substituir um eixo só. Tá? Não ia substituir o eixo como um todo. Né? Então, você tem que manter, qualificar, melhorar o sistema atual, sem dúvida nenhuma, melhorando o Inter 2, que é um dos principais eixos, mas tem coisa nova que dá para fazer. Que a gente vai mostrar isso durante a campanha eleitoral, não agora. Nós vamos antecipar agora, no mês de fevereiro, tendo um espaço grande até a campanha. Mas para a campanha, nós temos uma proposta nova para a área do transporte, totalmente viável, que cabe nos recursos financeiros da prefeitura e vai ser possível estar fazendo, que a gente vai estar apresentando uma proposta muito boa. Deputado, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, tem mais um minutinho. Eu queria dar a oportunidade do senhor deixar a sua mensagem para os estudantes da Faculdade de Direito para esse ano e da universidade em geral. Primeiro, de novo, assim, parabenizar, né, ao Centro Acadêmico, o CIMAS. Eu que tive a oportunidade já de fazer parte de outro centro acadêmico, que é lá da PUC, como presidente na área da medicina, e ter militado bastante no meio acadêmico, no meio estudantil, né, e ter a oportunidade de estar hoje aqui discutindo com vocês. Eu acho que essa manifestação de cidadania que é feita através dos centros acadêmicos, esse aprendizado, né, que vocês acabam tendo nessa militância, é uma militância política, né, acho que ela é fundamental para a vida, né, fundamental para a vida. Então, eu queria parabenizá-los, dizer que eu sempre me preocupei bastante com a questão do jovem, com a questão da educação, né, com a questão da movimentação como um todo. E espero ter a oportunidade, né, de poder voltar a ser prefeito de Curitiba para dar continuidade a um trabalho que ficou para trás, né, e que não houve, né, uma progressão daquilo que vinha sendo feito. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e dar um grande abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Ok, deputado, a gente também agradece a sua presença e por hoje a gente fica por aqui, mas voltamos amanhã com a entrevista com o ex-prefeito Rafael Greca. Muito obrigado.